Boa noite a todos, boa noite você de casa, você que nos assiste. Estamos aqui na nossa primeira roda de conversa, Papo de Educador, né? Com a professora Irene, que está aqui. Professora Irene, de Educação Física, muito obrigada por aceitar o convite, seja muito bem-vinda. Estamos aqui com a psicóloga Vanessa muito solícita, aceitou participar dessa interação que teremos aqui hoje. Muito obrigada. Você de casa pode estar assistindo, seja muito bem-vindo, pode estar comentando, colocando ali as perguntas, direcionando as perguntas. É sempre taxada como a prática esportiva. Eu tenho encontrado dificuldades para mostrar a importância da educação física na educação. As pessoas vinculam a imagem do esportista, vinculam a educação física somente ao esporte, a um momento de brincadeira, né? A gente costuma ouvir, é a aulinha de educação física. E no momento atual, de suma importância a prática de atividade esportiva. A gente nota que as pessoas não conseguem entender a educação física como ferramenta importante no auxílio da educação. Principalmente se a gente parar para pensar e olhar pelo ângulo da psicomotricidade. O que é psicomotricidade, né? É a junção das funções motoras e psíquicas. Ela é a ciência que estuda o indivíduo pelo movimento. E na aula de educação física, a gente tem o aluno em total movimento quase que o tempo todo. Por que eu digo quase que o tempo todo? Porque a psicomotricidade estão aí para ajudar, né? É verdade, nós estamos aqui com ferramentas. Exatamente. Com ferramentas, até porque é um momento muito atípico, nós nunca tivemos, nós nunca passamos um momento assim. Você falou sobre a importância da educação física neste momento, da atividade física. Exatamente. Neste momento. Antes ela também tinha essa dificuldade em ser vista, né? Em ser reconhecida como uma disciplina muito necessária, né? Ela já tinha essa dificuldade. O que você tem percebido neste momento agora da pandemia? Então eu acho que os pais têm mais dificuldade do espaço, porque hoje a maioria mora em apartamento, não tem espaço, o condomínio, acho que alguns condomínios não autorizam que desça no playground nesse momento. Então, como os pais vinculam a imagem da educação física, os pais, eu digo no geral, né, a sociedade no todo, vincula a imagem da educação física somente à prática esportiva, eles não conseguem imaginar brincar dentro da sala, por exemplo. E tem várias atividades, várias possibilidades de se brincar aqui, sentado. É verdade.
na calçada, que a gente fazia com os amigos na sala de casa, né? É verdade. Isso é muito, muito rico. Muito rico. É incrível. E você, como você tem lidado tem tido feedback dos pais? Como que está sendo para você a quarentena como educadora? Olha, vou falar para você. Não tem sido fácil, não tem sido fácil. Eu tenho dois extremos. Eu tenho pais que eles têm se mostrado, se superado, sabe? Porque eles também têm limitações. O conteúdo que é passado já era uma coisa assim que fazia algum tempo que eles não viam, então muitas vezes até para lembrar ali aquelas atividades que são passadas para as crianças. Só que eu tenho pais que já se frustram, né? Se frustram muito mesmo na devolutiva das atividades. E quando eles veem outros pais fazendo essa devolutiva, eles se sentem tristes porque eles não conseguem interagir daquela maneira, né? E eles se sentem até culpados em reproduzir. Tanto, todavia, não é um motivo para que eles não estejam auxiliando as crianças. Eles podem estar auxiliando, mesmo sem aquele olhar pedagógico, mas sobre o olhar de pai mesmo. Por exemplo, se eu vou ensinar ali uma atividade de medidas, eu vou trabalhar primeiro o conceito, vou trazer o que o aluno sabe para a sala e vou estar desenvolvendo essa atividade. Em casa, o pai pode não ter esse mesmo feeling, essa mesma didática para estar ensinando o filho. Mas como que ele pode ensinar uma atividade de medida para o filho? Vamos fazer uma receita. Vamos fazer um bolo. Quanto que está pedindo aí no bolo de açúcar? 2 xícaras. Olha, 2 xícaras. Será que 2 xícaras daria umas 100 gramas? Será que aqui é equivalente a 100 gramas? Olha, pediu para colocar um quilo ali de trigo, 1 quilo de fubá. Então, esse 1 quilo, como que ele poderia ser representado em gramas? Essa atividade, além de estar trabalhando habilidades que a criança vai ter para se desenvolver ao longo da vida, vai estar trabalhando também o conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula de uma outra forma, mas vai estar trabalhando, né? E eu sinto que eles assim se perdem muito nisso. Por isso que nós precisamos Explicando os jogos de papéis é quando a criança imagina, brinca que ela é uma médica, quando ela brinca que ela é a mamãe. Exatamente. Ela assume o papel. É um teatrinho Isso. que ela cria para explicar melhor para os pais entenderem os jogos de papel. É isso mesmo. E nessa interação que ela faz, dessa importância dos jogos de papéis, ela está desenvolvendo ali, do ponto de vista histórico, cultural, o conceito de sociedade dela. Ela está desenvolvendo ali o conceito de sociedade. Do ponto de vista neurológico, ou melhor, neuropsicopedagógico, a criança,
no brincar, ela tem um desenvolvimento muito grande no aspecto cerebral. Por isso que a gente volta a falar da importância da educação física. Às vezes a gente vê o professor de educação física na quadra e pensa, tá brincando com as crianças, como se isso fosse um demérito da nossa classe. Sim. A gente estar brincando com as crianças é um grande trabalho e é incrível. Bem, eu sou suspeita, né? Não, mas é realmente esse o ponto. Nós estamos brincando. Excelente, porque quando ela está brincando, como pais, a gente tem que tirar um momento para os filhos, porque as crianças também estão impactando todo mundo e com eles não é diferente. Sim, é verdade. E as crianças, elas não conseguem reproduzir, elas não conseguem colocar em palavras aquilo que elas estão sentindo, né? Elas não conseguem muitas vezes verbalizar aquilo. Então elas demonstram essa estafa, esse cansaço que a pandemia tem causado em todas as pessoas. Até nesse ponto, Vanessa, eu queria saber um pouco de você. Como que as famílias têm cuidado desse aspecto da saúde mental nesse período de isolamento social? Porque o que nós temos percebido, até como na qualidade de educadoras, é que elas estão cansadas. Sim, elas estão cansadas, elas estão, gera um desânimo coletivo, gera uma estafa. Mas como que você tem lidado, como que tem acontecido aqui no seu consultório? Você pode falar para nós? É muito interessante e importante. Você não pode acalmar a tempestade. O que você pode é se acalmar e uma hora a tempestade ela passa. Então tudo depende do quê? Da forma que você vai lidar com a situação. Porque o que a gente está passando hoje não tem como a gente mudar. É uma realidade. Então, primeira coisa, a gente tem que aceitar. Aceitar que a gente está passando por um momento difícil. E depois que eu aceitei, eu tenho que avaliar o que eu posso fazer de diferente. O que eu posso fazer para minimizar isso que eu estou vivenciando. Então, em casa, né, a Irene até citou, muitos pais moram em apartamentos, né? Não estavam acostumados com aquela rotina das crianças em casa 24 horas por dia. Então, os pais ficam estressados, as crianças estressadas, acabam ficando mais tempo no celular, no tablet, sendo que existem outras possibilidades, né? Os pais, eles podem olhar para essas crianças e avaliar o que eu posso fazer de diferente aqui com o meu filho hoje, ao invés de deixá-lo só no celular, né? Será que propor algum jogo? Esse jogo de papéis, eu achei interessantíssimo isso, né? Deixar a criança se colocar no lugar do papai ou da mamãe, isso tudo causa uma interação diferente.
fazemos? Nós mesmos, enquanto adultos, o que nós mais fazemos? Comer. Nós ficamos ansiosos, Sim. porque não tem uma atividade para poder estar envolvendo, não é? Exatamente. E essa questão da ressignificação que você falou, eu acredito que é no âmbito geral. Após essa pandemia, as coisas jamais terão o mesmo peso que elas tiveram um dia na nossa vida. Um livro não vai ser somente um livro. Uma leitura não vai ser somente uma leitura. Um bom dia do seu vizinho, um bom dia ali que é dado pelo como se fosse um luto, porque a aceitação ela faz parte do luto, né? Tem a negação, depois passa várias etapas até a aceitação. Porque todas as pessoas elas tinham sonhos, elas tinham objetivos estipulados, metas para este ano. E todos acabaram se frustrando, inclusive as crianças. Elas também tinham metas, objetivos, ainda que dela, que eram importantes para ela. Ela tinha aquelas metas, aqueles objetivos dela, interiorizados. Esse momento, ele pode se refletir
sabe como que tá sendo, com quem estão ficando, às vezes estão ficando com os avós, não tem condições, mas assim, são nossos filhos. Sim. Não tem como voltar no tempo, são nossos filhos e a gente não pode simplesmente deixar pra lá. A gente tem que reservar um minuto Entendo. pra estar com nossos filhos. Isso que a Irene tá falando é importante, que é uma das dicas que eu ia dar aqui, que é, já aproveitando o que ela falou, é o tempo de qualidade com a criança. Interrompendo, as meninas estão falando aqui que tá virado a câmera, né? Se tem como, não tem, né? Não sei como é que pode estar. Porque aqui no meu celular mesmo não tá aparecendo minha câmera, não. Tá aparecendo minha cabeça. Gente, eu tô aqui, ó, no cantinho. Então, a Gleice Apolinário, ela tá falando que é uma nova era e as adaptações serão muito difíceis, principalmente falando no ensino infantil. Eu ainda acredito que o infantil, eles têm uma plasticidade maior e uma capacidade de adaptação melhor, até mesmo a esse período que nós estamos vivendo. Sim. Né? Será mais fácil trabalhar essa questão da perda pedagógica que todos estão tendo, mas será mais fácil ali no infantil. No fundamental, eles estão perdendo um conteúdo que muitas vezes eles não tinham conhecimento ou que foi ensinado. A primeira coisa que eles fazem na hora que vem a gente, no mercado, esses dias eu encontrei um aluno, gente, eu abracei. Me julguem, mas a criança veio correndo para me abraçar. A escola é um lugar de socialização. Exato, e os professores são essa referência de socialização. Como é que eu ia falar para ele? Não. Eu não consegui. É verdade. Acho que é difícil para todo mundo, né? Você imagina as escolas, eu fico imaginando as escolas voltando nesse momento. Como é que você vai falar isso tudo para as crianças, né? Então tem que ser tudo muito bem estruturado, tudo muito bem pensado, né? Porque a gente ainda vai levar um tempo para tudo ainda voltar como era antes, né? Para esses abraços serem sem culpas, né? Porque aí, né? Eu acho que na hora eu não me liguei, não. Mas aí depois vem esse peso, vem essa culpa, né? De que não poderia ter feito. Não poderia ter abraçado. No mercado ainda. É só virar a câmera aqui, gente. Virar a câmera. A importância que ela tem. Eu frisei aqui o aspecto pedagógico do brincar, né? Dos jogos de papéis, que a Irene trouxe a definição maravilhosa. Foi frisado aqui também a questão do desenvolvimento neurológico durante as brincadeiras, que a criança ela vai se apropriando cada vez mais, vai desenvolvendo mesmo a psique, vai desenvolvendo, fazendo as sinapses cerebrais que são primordiais para o desenvolvimento dela. Em paralelo a isso, o cérebro também vai desenvolvendo. Quanto mais recursos ela consegue ter daquelas brincadeiras,
maior será aquele desenvolvimento das sinapses cerebrais. A questão aqui que eu queria perguntar para você, Vanessa, seria assim, do ponto de vista psicológico, como é a importância desse brincar? Nós sabemos que às vezes a criança ela pode dar uma devolutiva que ela não conseguiu dar no atendimento na brincadeira, não é? Sim, na verdade com crianças a gente trabalha brincando, né, aqui no consultório. Então a gente vai trabalhar as emoções, a gente vai trabalhar as dificuldades sociais da criança, os problemas que a criança traz, o convívio, enfim, é tudo brincando, né? Então por isso dessa importância, é assim que a criança aprende, é assim que a criança vê o mundo, né? Então a importância dos pais fazerem isso em casa, tornar isso uma rotina também, né? Esse brincar, porque é ali que ela vai falar com você através da brincadeira, né? É ali que ela vai expressar as emoções. Às vezes a criança ela não consegue verbalizar, ela não atingiu o nível de desenvolvimento de que ela consiga verbalizar as emoções dela. Então ela vai fazer isso através da brincadeira. Então você pode descobrir um mundo nas crianças só através do brincar. É verdade. De pandemia, de ressalvos, de isolamento social, de uma brincadeira que minimizasse os contatos, mas que pudesse ser feita com a família ali em casa, muitas vezes, né? A criança mora num apartamento ou numa sala. Teria alguma sugestão desse tipo de atividade? Gente, tem vários. Eu gosto muito de uma brincadeira que eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo já brincou. Lembra da brincadeira do elástico? No meu bairro era trinquinho que a gente falava. Eu era campeã, com essas pernas compridas, eu pulava muito. Eu era muito boa. É uma brincadeira que a gente faz o elástico, uma tira comprida, faz com meia calça, vai amarrando, fica uma pessoa numa ponta, outra pessoa na outra ponta, e você pula dentro, pula fora. Para a educação infantil isso é importante, porque você ensina isso para a criança, para ela entender o dentro, o fora, em si. Cansar bastante, pular bastante. Vai ser uma interação muito sadia. Vanessa, você pode pontuar para nós, para quem está em casa assistindo, quais atividades a família pode estar fazendo nesse período para trabalhar essa questão do aspecto da saúde mental dessas crianças? Qual atividade você poderia sugerir? Tem uma atividade que eu faço com a minha filhinha de 2 aninhos, que eu tô começando a ensinar, já faz um tempo que eu ensino para ela a questão das emoções, né? Porque é muito importante que a gente comece já a identificar as emoções. E as emoções básicas, né? Felicidade, tristeza, medo e raiva. Então o que você pode fazer? Eu fiz assim com ela, eu comprei palitinhos de sorvete, né? E fiz as carinhas, né? Nos palitinhos, uma carinha triste, uma carinha com raiva, uma carinha feliz. E aí eu fui mostrando pra ela, filha, esse aqui é o quê? Felicidade, tristeza, medo ou raiva? E aí a criança ela já vai se envolvendo, ela já vai sabendo que existem sentimentos, né? Que existem as emoções. Então você começa, se você não tiver o palitinho de sorvete, pega um papel, uma caneta, desenha, né, a carinha ali para as crianças, para elas começarem a ter contato com esses
sentimentos. Assim elas vão começar a reproduzir isso também. E depois que ela aprendeu, né, o que é felicidade, tristeza, medo e raiva, você pode começar De conseguir se expressar, de conseguir se falar. expressar, de conseguir lidar com as situações, enfim. E o que eu mais tenho percebido nessa devolutiva é que a maioria das crianças estão ansiosas. Sim. Muito ansiosas. É um das consequências, né? Uma das questões que irão permanecer após essa pandemia, né? A ansiedade. Sim. Ela já era antes um fator de risco, um fator que estava em grande... estava assim sendo muito discutido, até mesmo pela grande quantidade de crianças com ansiedade. Sim. E hoje, após essa pandemia, você vê que isso também pode... Isso já tem aumentado, na verdade. Já tem aumentado. Essa questão de crianças ansiosas, de pessoas mais ansiosas. Então, já era. Agora, com tudo isso, aumentou ainda mais. O ócio, ficar em casa, sem poder sair, sem poder sair, brincar, sem poder... Então, tudo isso gera muita ansiedade, né? As crianças também estão ficando muito irritadas, né? E assim, uma dica para os pais, porque assim, às vezes o filho tá bravo, tá irritado, e aí os pais acabam fazendo o quê? Ficando bravos e ficando irritados. Qual que é o ponto de equilíbrio dos filhos? Sim, como mãe do Tiaguinho, porque a Giovana e o Gabriel já são adultos, né? A quarentena para eles está tendo um reflexo diferente do que para o Tiago. O Tiago, para quem não sabe, o Tiago é um bebê de 1 ano e 3 meses. Ele não conheceu nada do mundo. O pouco que ele conheceu foi privado. Então, ele ama usar máscara, porque ele sabe que quando ele usa máscara é porque ele vai sair. Ele ama usar máscara, então é uma nova realidade que eu acho que as crianças da geração dele vão usar máscara com mais facilidade. Com mais facilidade. Eu tenho percebido o Thiago bastante agitado, ele quer sair, ele precisa sair. E eu fico pensando que um ser humano de 1 ano e meio precisa sair.
Aí, peraí. Agora você conseguiu pegar você. Pronto. É qualquer coisa. Perfeito? Tudo bem. Tudo bem? Tá aparecendo. Eu acho que pra você conseguir filmar a gente tem que ir lá pra fora. Tem que ir um pouquinho mais. Mas Agora tá pegando. você vai ter que encostar lá na parede. Gente, problemas técnicos. Sentiu o tombo. Sentiu. Acontece. E gostaria realmente de estar agradecendo de ter participado dessa primeira roda de conversa, né? Papo de educador. Gostaria de deixar também aos pais, aos educadores, a todos que estiverem nos assistindo, esse momento vai passar. Nós não vamos conseguir apagar ele da história das nossas crianças, da nossa história. Nós não vamos conseguir, porque esse momento nós estamos criando e vivendo a história, nós não estamos reproduzindo uma coisa que foi feita. Já houve outras pandemias lá, a gripe espanhola, houve, porém nós não estávamos no momento que nós estamos agora, nós não estávamos com a realidade que temos hoje. É muito importante nos cuidarmos para sermos ponto de equilíbrio para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes. Então, preserve-se, cuide da sua saúde mental, com as dicas que a Vanessa deu, cuide da sua saúde física, com as dicas que a Irene deu, e gostaria realmente de estar agradecendo a participação de todos, né, que foi muito... Agora que a câmera virou, vai acabar. Então... É a primeira que acontece. Ju, eu gostaria de agradecer. A Rubi, maravilhosa, uma equipe gestora incrível. Estou apaixonada, não vejo a hora de voltar, que a gente esteja todo mundo saudável para poder voltar logo, né? É verdade. Eu também queria agradecer, muito obrigada, Ju, obrigada, Irene, também.
Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostei muito desse bate-papo. Se precisarem, pode me chamar. Eu também quero Né? A gente é papa dono da obra, né? Como diz topa ele, a gente tudo. topa. E assim, a mensagem final que eu quero deixar é que sejam o melhor que vocês podem ser com aquilo que vocês têm. Né? Porque a gente tem essa possibilidade. E a gente vai conseguir passar dessa e a gente vai se tornar pessoas melhores, se a gente quiser ser pessoas melhores, né? Tudo tem que partir da gente, né? Aos pais, não se cobrem tanto também. A gente entende que é um momento difícil, né? Exatamente. Para todo mundo, precisando, pode chamar, procura os professores, procura a escola, tá todo mundo disposto a ajudar para a gente sair juntos desse momento difícil. Gostaria de falar também, coloquem aqui sugestões para a próxima live, né? Temas que vocês gostariam que fossem abordados por educadores, por fisioterapeutas, psicólogos, para que nós possamos estar aqui utilizando esse canal para tirar dúvidas, né? Para tirar dúvidas, para dar sugestões de trabalho, para estar trocando experiências. O que as meninas mais têm falado aqui é sobre essa questão, a importância que está tendo esse alcance, esse meio que nós estamos utilizando, para que algumas famílias possam estar tirando daqui sugestões de trabalho, né? Sim. Então, realmente, mais uma vez, gostaria de agradecer a vocês. Na próxima live, certamente a câmera vai estar virada para o lado correto, viu? Muito obrigada a todos pela participação. Não esqueçam de estar colocando as sugestões aqui, viu? E a todos, boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. gente.